A paz do Espírito Santo. Sempre se costuma dizer a paz do Senhor, né? Mas a paz do Senhor é a mesma coisa da paz do Espírito Santo, e a paz do Espírito Santo é a mesma coisa que a paz de Deus. Porque os três coexistem em profunda unidade. Ok? Som. Cada um retornozinho aí. Nós estamos felizes, né, meus irmãos, nessa noite, porque Jesus está conosco, pela a liberdade de orar. Eu lembro que Carlos muitas vezes dizia assim: você é livre. Né? E nós vemos a igreja, Carlos livre sem mais dizer, né, Carlos? O Rio está correndo, está todo mundo livre, dando glória a Deus. Está correndo. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom ter uns Abacuque orando, né? Eu levanto uma de Abacucas para orar ao Senhor, porque Deus vai abençoando. Eu fico feliz. Uma vez um irmão me procurou, aí o irmão disse assim: pastor, às vezes eu quero fazer assim, oh glória. Eu fico preocupado com quem está de lado, ou aquela pessoa que está bem assim. Ora por ele, assim, manda fogo do Espírito Santo neles, ou nela, né? Então, o pastor estava sendo aquela coisa, mas estava com vergonha ou constrangido de dar faça isso não. Você está diante de Deus, né? Diante de Deus Todo-Poderoso. Todos nós somos barro, vasos de barro. Então, graças a Deus, não precisa ninguém mais dizer assim: fique livre, né? Você pode dar glória a Deus, adorar, coisa maravilhosa. Os políticos estão aí num carnaval da peste. Não é política, não, é carnaval, é frevo. Eu fui pregar em Garanhuns ontem, antes da Serra do Tará. Era cachaça, carne. Os caras tudo. Quando deixou eu passar, tá? Eles estavam tudo assim, ó. É número tá! Tudo na maior alegria lá, da alegria no aspecto dele, né? Então a gente, quando dá glória a Deus, então eles fazem coisas terríveis. O meu da rua não tem vergonha, né, meu senhor? Então nós podemos ficar livres, nós não com óleo de essência, mas podemos ficar livres. Nós estamos louvando ao Senhor porque nós estamos sentindo a liberdade do Senhor. Estamos felizes com a presença de Jesus e também com o Ilibaldo. Esse nome desse rapaz não dá para esquecer. Esse aqui é um nome difícil, um nome bonito, um nome chique, diferente, parecido com o meu, né? E eu tive o privilégio e a honra de fazer o casamento, né, de Ilibaldo aí, da sua esposa, e o filhão, o nome dele, não lembro. William ou Williams? William. Então estamos felizes muito dele estar aqui essa noite. Tem uma alegria muito grande. Tive o privilégio e a honra e a confiança de casá-los. Então fico feliz que Deus abençoe esse casal poderosamente. Ainda eles estão morando lá ou já? Ainda lá. Que Deus faça um milagre, né? Transferência para vocês vir para cá, em nome de Jesus. Eu pensei, amém. Então, Deus abra as portas aí. Que Deus abra as portas para que eles possam ir para cá. Sempre quando estão na cidade, eles estão aqui. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada na bênção apostólica. Quem sabe ler? Quem disser em um segundo vai receber um prêmio. Onde está a bênção apostólica? Qual é o livro? Fala, Samara. Sabe não? 2 Coríntios 13:13. É fácil decorar. Sempre os pastores terminam o culto com essa palavra, né? Uma bênção apostólica. Está lá.
não é uma invenção da igreja evangélica, é o texto bíblico, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 13. E nós vamos nessa noite ficar apenas com a primeira parte da bênção apostólica, dada sempre no final dos cultos, em todo o Brasil, e fora do Brasil, em todas as nações. Os pastores que pregam o Evangelho sempre terminam com essa palavra da bênção apostólica. 2 Coríntios 13, 13, apenas a primeira parte que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, e a parte que diz: seja com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Cubra sua cabeça e oremos. Deus abençoe os irmãos que estão aí, né? Online. Que aqueles que estão distantes, né? Que não podem vir em outra cidade. Tem um amigo aí, até de Ilhéus, né? Está aí. E que o Senhor abençoe. E vocês que podem estar aqui, sejam bem-vindos a essa casa, em nome do Senhor Jesus, presencial. Senhor amado Pai, nós te louvamos, meu Deus, pela adoração, pela liberdade, ó Deus, de adorar o Senhor com alegria. Essa igreja é uma igreja fervorosa, alegre, abençoada por Ti, debaixo das Tuas promessas. E sei, ó Deus, que o que o Senhor tem feito não passa de gotas daquilo que Tu podes e queres fazer. Ó Senhor, que a chuva da Tua graça, que produz avivamento, a chuva do Teu Espírito Santo, que produz renovação espiritual, ó Deus, possa ser derramada sobre essa casa. Aleluia. Obrigado porque o Senhor tem promessas específicas para esta casa Betel. Obrigado, Senhor. Queremos continuar na torre de vigia como Abacuque, clamando a Deus: aviva, Senhor, a Tua obra no meio dos anos e faça conhecida, porque Tu és um Deus gracioso. Portanto, te peço agora ajuda para ministrar esta palavra outra vez, pois em casa já me prostrei, e agora te peço outra vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pensando na graça, meus irmãos, nós estamos aqui, como eu já disse, diante da bênção apostólica. E é interessante que a bênção apostólica ela começa falando de graça. E eu estava almoçando e me veio uma frase no meu coração, e daí foi que o Senhor me concedeu esta palavra. A graça é a mãe de todas as bênçãos. Sabia disso? Eu estava almoçando e essa frase eu não li e desceu ao meu coração, à minha mente. A graça de Deus é a mãe de todas as bênçãos. A graça de Deus manifesta na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É a mãe de todas as bênçãos. Todas as bênçãos que você já recebeu, todas as bênçãos que você vai receber, tem como mãe a graça de Deus. Este favor imerecido, este favor que nós não merecemos. É impossível merecer a graça de Deus. Ninguém merece a graça de Deus. O apóstolo Paulo disse em Efésios 1:3: bendito o Deus e Pai, que nos abençoou com todas sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então Paulo diz que
todas as bênçãos que nós recebemos, todas as bênçãos espirituais, que são as melhores bênçãos, meus irmãos, porque as bênçãos terrenas são transitórias, as bênçãos materiais são transitórias, é só por um tempo, mas as bênçãos espirituais é sobre esse tempo e para toda a eternidade. As bênçãos espirituais têm um peso de reflexo para toda a eternidade. Aí Paulo louva ao Senhor, abre a sua boca e diz: bendito o Deus e Pai que nos abençoou. Diga assim: Ele já me abençoou, Ele já nos abençoou. Essas bênçãos espirituais já aconteceram em Cristo Jesus. E todas essas bênçãos espirituais têm como mãe a graça de Deus. É a graça de Deus que gerou essas bênçãos espirituais. E eu quero, meus irmãos, falar de duas bênçãos espirituais nessa noite. A primeira delas é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Essa é a porta de entrada, é a maior bênção espiritual que o ser humano pode receber. O poder do sacrifício de Jesus. Irmãos, nós não merecíamos jamais o sacrifício do Filho de Deus, aquele chamado imaculado, Cordeiro sem mancha, o impecável, o maravilhoso, o Filho que Deus disse quando ele estava se batizando, só para cumprir a formalidade, porque João Batista disse assim: era para o Senhor me batizar. Aí ele disse: mas para que se cumpra, você pode me batizar. Porque João sabia que não era digno de batizar Jesus, era para Jesus batizá-lo, né? João Batista, o nome de Batista é aquele que batiza. João ou Batista é João, aquele que batiza. E quando ele chegou diante de Jesus, ele disse: eu não sou digno nem desatar as sandálias de teus pés. Aleluia. Eu fico pensando nisso, aquela conversa dele, ele vendo aquele homem maravilhoso, com os olhos maravilhosos, que reflete a glória de Deus, reflete a santidade de Deus. Um olhar de Jesus era um flash de raio de santidade maravilhoso que encantava aqueles que têm fé em Deus. Aí João Batista disse: eu não sou digno de desatar suas alparcas ou suas sandálias. Mas Jesus fala assim: pode fazer, João, tem que se cumprir, pode me batizar. E diz que quando João batizou Jesus, o Espírito Santo desceu em formato de pomba, e Deus falou do céu, dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi o único batismo que o céu se abriu e a voz de Deus falou: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em que minha alma se compraz. Meus irmãos, nós não somos dignos. João olhou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não foi chamado de carneiro, porque há uma diferença entre carneiro e cordeiro. O carneiro é aquele que já se casou com a fêmea, e Jesus é chamado de cordeiro para simbolizar a sua perfeita e extraordinária pureza. Por isso que foi chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, irmãos, não merecíamos esse sacrifício, mas a graça de Deus, que é a mãe de todas as bênçãos, gerou para nós o sacrifício. Deus é tão gracioso, Deus nos dá
coisas que nós não merecemos. E a coisa mais preciosa que Deus nos deu, sem merecimento algum, foi o sacrifício de seu Filho por nós. Não pense nenhum momento que nós merecíamos esse sacrifício de Jesus por nós. O profeta Isaías diz que a nossa justiça não passa de trapos de imundície. Não esqueça isso, para que nós continuemos na graça. Quanto mais eu confio em mim mesmo, mais da graça eu me distancio. Quanto mais eu acho que eu sou, nada serei. Mas eu, quando reconheço que eu sou o que sou pela graça do Senhor, Deus é exaltado e mais graça eu recebo de Deus. Quanto mais um homem conhece a graça de Deus e reconhece a sua dignidade, mais da graça de Deus ele se aprofunda. É por isso que os fariseus, os saduceus, que se achavam os caras mais podres por dentro, quanto mais o homem se acha, mais sujo ele fica. Quanto mais o homem se apega na graça, mais limpo ele fica. Quando um homem acha que se distancia do que Deus tem para ele ser. E um dia, o cego de nascença, de João capítulo 9, o cego de nascença foi indagado pelos fariseus, porque Jesus o curou. Aí o cego falou assim, ele perguntaram ao cego: quem foi que curou você? Esse homem é pecador. Mas meus irmãos, os fariseus dizendo que Jesus era pecador, quer dizer, eles se achavam mais do que Jesus. Diga assim, loucura. Eles se achavam mais do que Jesus, melhor do que Jesus. Aí o cego deu uma resposta teológica profunda, dizendo assim: olha, se é pecador eu não sei, eu sei que eu era cego e agora estou vendo. O cego falou assim: você acha que um pecador vai curar alguém um cego de nascença? Aí os fariseus disseram assim: você nasceu todo em pecado e quer nos ensinar? Aí ele perguntou assim, o cego perguntou: vocês querem ser discípulo dele? Pense no cego usado e ousado, Sueda. Vocês querem ser discípulo dele? Estou perguntando muito por ele. Vocês querem ser discípulo dele? Aí ele disse assim: discípulos dele seja tu, nós somos discípulos de Moisés. Ele se achava, né? O pastor Moisés Bezerril diz que a lógica de Deus é diferente da lógica do homem. Meu professor de lógica disse assim: a lógica de Deus é o inverso. Quem merece não ganha, quem não merece recebe. Quanto mais o homem se acha merecedor, distante ele fica da graça. Quanto mais ele reconhece que não merece, mais da graça ele se aproxima e leva um banho da graça do Senhor. A lógica de Deus é essa aí, meus irmãos. Quem merece não ganha, quem não merece recebe. É assim. Vocês lembram daquele fariseu também que chamou Jesus para almoçar na casa dele, jantar na casa dele? Chegou uma mulher lá. Quando a mulher chegou, chorou nos pés de Jesus. E ela devia ter o cabelo grande, enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos, derramando lágrimas. Alguém disse que aquela mulher, um comentarista bíblico disse que aquela mulher já tinha sido perdoada por Jesus.
E na festa, na festa, ninguém convidou-a para a festa, ela chegou sorrateiramente e disse: vou ficar nos pés. Ele chorou, pegou seus cabelos grandes e foi a toalha, pegou os seus cabelos e enxugou os pés de Jesus, chorando, dizendo assim: eu sei que sou indigna. Aí Jesus, com o seu comportamento que eu vou dizer agora, ele está falando assim: você conheceu a graça, porque a graça é a mãe de todas as bênçãos. Aí o fariseu disse: se ele soubesse, se ele fosse profeta, lá dentro do coração ele pensou: olha cara, lá dentro do coração ele, mas Jesus leu os corações. Aí ele pensou lá no coração: se ele fosse profeta, sabia quem é essa mulher, porque essa mulher é chamada mulher pecadora. Quando a Bíblia diz que uma mulher é pecadora, é porque ela é sobrecarregada terrivelmente de pecado. Mas a graça é a mãe de todas as bênçãos. Jesus morreu na cruz por ela. Jesus disse assim: Simão, eu entrei em tua casa, você não me deu beijo no rosto, que era costume judaico. Você não me deu água para lavar os pés, Simão. Essa mulher beijou os meus pés com seus lábios, lavou com as suas lábios e enxugou com os seus cabelos. Simão, quero dizer para você que seus muitos pecados foram perdoados. E Simão entendeu ali naquele momento que ele se achava melhor do que aquela mulher. Ele se achava justo, ele se achava direitinho, ele se achava perfeitinho. E Jesus mostrou que ele estava longe da graça. E aquela mulher, reconhecendo as suas misérias, recebeu a graça do Senhor. Mas eu entendo que depois dessa lição, Simão se converteu. Diga amém. O texto para aí, não é? Mas eu entendo que não é possível, não é sua, porque aquele camarada, depois dessa pancada, ele não tinha voltado, depois de jantar e deitado na cama, ele não tenha dito assim: agora eu sei o que é graça. Quem merece não ganha, quem não merece recebe. A graça é a mãe de todas as bênçãos. Essa é a tônica da nossa mensagem nesta noite. E a bênção que estamos falando é a bênção do sacrifício de Jesus. Foi a graça do sacrifício de Jesus que gerou, ou melhor, foi a graça que gerou o sacrifício de Jesus. Se não fosse a graça ou favor imerecido, nós não tínhamos condições e Deus não enviaria o seu Filho para ser sacrificado por nós, porque foi a graça que gerou isso. A segunda bênção, meus irmãos, que a graça gera é a bênção do perdão. Eu entrei até um pouquinho nela já, quando eu falei da mulher. Irmãos, nós só somos perdoados por causa do favor imerecido de Deus. Mas um certo escritor anônimo, no livro de Pérolas para a Vida, do escritor John Blanchard, ele disse que a graça não é somente favor imerecido, é favor demonstrado. Não há absolutamente nenhum demérito ou nenhum merecimento na pessoa que a recebe. A graça não é só o favor imerecido, é um pensamento anônimo. A graça é um favor demonstrado, onde absolutamente existe mérito algum na pessoa que a recebe. Não há nenhum merecimento.
Aonde há o sentimento de merecimento, a graça está longe e a religiosidade está perto. Aonde há o sentimento de merecimento, a graça está na superfície, bem distante. Aonde há reconhecimento de imerecimento, a graça está no centro da vida desta pessoa. E todas as religiões do mundo colocam o merecimento como o centro de uma tentativa de salvação pelas obras do homem. A bênção que a graça traz, a bênção que a graça gera, ou a mãe de todas as bênçãos, é a bênção do perdão. Amados, se o sacrifício de Jesus é um favor imerecido, o seu perdão é o favor demonstrado. Vou repetir: se a graça de Deus para o sacrifício de Jesus acontecer é um favor imerecido, o perdão é o favor demonstrado. Quando Deus perdoa alguém, é mais do que um imerecimento, é uma demonstração, é uma manifestação da sua graça, é uma manifestação visível da sua graça. E eu fiquei imaginando a graça falando. A graça diz: você não precisa me dizer nada, você precisa só me receber. Você está perdoado, eu sou a graça. Tem um livro de Filipenses, tem coisas graves que ele fala que eu não concordo de maneira nenhuma, mas ele tem um livro Maravilhosa Graça, vale a pena ler. Tem algumas coisas que nós não concordamos, alguns irmãos praticamente não conhecem Filipenses, mas ele diz coisas que nós devemos lançar no lixo, mas o livro tem muita coisa importante. Alguém diz que ler livro ou estudar teologia é como comer peixe, come a carne e joga fora as espinhas. Então, jogando fora as espinhas deste livro e do pensamento teológico dele, eu fiquei com a carne e tenho uma carne boa. É um livro maravilhoso que nos mostra como a igreja com o tempo foi se afastando da graça e se apegando a uma espécie, se apegando inconscientemente a uma espécie de confiança própria. A própria igreja evangélica, se não tivermos cuidado, nós vamos nos distanciando inconscientemente da graça e nos apegando ao merecimento. Começou com graça. Jesus cobriu Adão com aquela roupa que simbolizava o sacrifício de Jesus. Começou com graça. Jesus chegou com graça. E pela graça vamos chegar na eternidade. E pela graça nós somos perdoados. Pela graça nós somos perdoados. Jesus disse para aquela mulher, e já disse, eu repito: mulher, os teus muitos pecados são perdoados. Eu lembro que quando Jesus estava em Cafarnaum, Jesus estava em uma casa e 4 homens vieram com um coxo ou um paralítico de Cafarnaum, e eles furaram o teto onde estavam, porque não era laje, nem telha, nem eternite, nem estuque, era palha com barro. Eles fizeram um buraco naquela palha com barro, desceram um homem num leito de cama, certamente com uma corda, e quando vê que cena, Jesus Cristo pregando naquela casa em Cafarnaum, de repente Jesus viu o buraco abrindo o teto e o homem posto descer, e quando Jesus viu o homem, disse: perdoados estão os teus pecados. Glória a Jesus. Aí lá dentro questionaram: quem é esse que perdoa pecados?
Jesus, sabendo os pensamentos maldosos dos seus corações, ele disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu vou dizer a esse homem: filho, pega a tua cama, pega a sua cama e anda. Ele pegou a cama, ele saltou, pegou a cama, botou na cabeça, foi para casa para um culto e ação de graça, celebrando ao Senhor. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, eu vou curar ele na frente de vocês. Aqueles homens com certeza se achavam melhores do que aquele paralítico, porque a consciência judaica era assim, que qualquer enfermidade, a maioria dos judeus, quase 100% dos judeus, se não todos, não vou dizer todos porque tem exceção de regra, os judeus achavam assim: está enfermo é pecado. Isso é antigo, da época de Jó, quando Jó sofreu aquele caos. O que os seus amigos da onça diziam para ele? Onde você pegou? Começaram a cavar os pecados. Até o próprio Jó foi procurando: meu Deus, que foi por fim. Então, o Senhor sabe, Deus deu o testigo dele, não é? Então, meus irmãos, eles se achavam melhores do que aquele paralítico. Era assim que se comportavam os fariseus. Por isso que eles estavam distantes da graça de Deus, porque eles confiavam nas suas próprias justiças. E Jesus disse que as justiças deles, sabe o que era? Ele era como ossos mortos. Jesus chamou-os de sepulcros caiados, porque naquela época os cemitérios, as covas, até hoje, você vai lá, até hoje, na época muito mais, o cemitério, as covas eram pintadas de cal, bem branco mesmo. Aí Jesus falou assim: vocês são sepulcros caiados, ou seja, por fora está bem branquinho, por dentro tem urso podre. Jesus foi pesado, foi fora. Vocês são sepulcros caiados. Longe estavam da graça e longe também estavam do perdão de Deus. Nós vamos concluir dizendo que a graça de Deus é um escândalo para a razão. Deu para entender? A graça de Deus é um escândalo para a razão. Você lembra daqueles dois filhos que um se perdeu e foi lá e gastou tudo? O filho pródigo, a palavra pródigo é esbanjador, gastador. Lembra que ele foi embora, pediu a herança e se mandou, saiu da casa do pai? E você sabe que o segundo filho é o símbolo da razão? Aquilo é para mostrar aos judeus, porque aquela parábola está mostrando que os judeus se achavam e os gentios para eles eram sem valor. Aí Cristo conta do valor de uma ovelha gentílica voltando. Aquele filho mais velho simboliza os judeus, simboliza também a liderança judaica que se achava justa, perfeita. Aí Jesus conta aquela parábola. E aquele filho, quando o outro filho voltou, recebeu graça, né? Perdão. Ele disse: pai, eu não sou digno de ser chamado filho teu. Olha aí. Está vendo que ele está dizendo assim: eu não sou digno? Quando a pessoa não merece, recebe. O pai recebeu. E quando chegou em casa, o pai fez aquela festa que é o símbolo da graça do Senhor, vestiu novas roupas nele, colocou um anel no dedo como símbolo da herança, colocou o sapato a sandália em seus pés, porque quem andava descalço era escravo. Deus está dizendo: você não é escravo, você é meu filho. Aí disse: pai, ele ainda não entendeu a graça, falou assim: pai, me recebe pelo menos como empregado. Deus diz assim, aquele é o símbolo de Deus, né? Deus está falando assim: eu vou receber você como filho,
Porque quando a graça de Deus passa, quando a graça de Deus entra numa pessoa, ele é filho até a eternidade, que não tem fim. Mas aquele filho mais velho falou assim: pai, eu estou em casa. Esse teu filho aí, parece que diz assim, olha só, nem disse que era meu irmão, nem falou assim, meu irmão que está sendo restaurado, está cego, cego pela razão. A graça é um escândalo da razão, sabia? Ele ficou escandalizado, cara. Traduzindo uma linguagem matuta, esse cara pintou 7, pintou 8, 14, bagunçou o coreto, gastou o dinheiro todinho da herança, e chega aqui com essa cara de cretino, e o Senhor recebe uma oferta, que eu estou aqui todos os dias, o Senhor nunca matou um bezerro para mim. É a voz da razão. A graça é o escândalo. Aleluia. Para a razão. Glória a Deus. Quanto mais racional o homem fica, ele foge da graça. Tua graça é maravilhosa. Mas quanto mais ele se rende à graça de Deus, da graça ele recebe Aleluia. salvação e perdão. É a voz da razão. Foi um escândalo, cara. Ele ficou escandalizado. Como é que faz uma festa daquela maravilhosa para receber o infeliz que arrebentou a herança? Chegou fedorento, feio. É graça. Aleluia. Ele disse, o que ele quer dizer? Ô pai, não tem lógica isso. Aí Deus falou assim: é verdade, a minha graça não tem lógica para a razão. A minha graça é o escândalo Aleluia. para a razão. Glória a Deus. Um dia, um homem muito depravado chegou num culto, se ajoelhou e disse: pastor, será que tem jeito para mim? Aí o pastor, mergulhado na graça, aí disse assim: pela graça tem. Aleluia. Aí um dia foi o pastor, lá em Ilhéus, me pediram para orar uma pessoa que estava voltando para Jesus. Aí na hora, eu já alegre, danado numa festa, porque eu sei que a graça é o escândalo para a razão, né? Ei, mano, eu alegro como um pinto molhado, ou como um pato na lagoa, de Senhor Deus, a maior alegria, chorando já. E a moça falou assim: ô pastor, era comigo, o senhor vai me disciplinar? Aí eu me lembrei do escândalo da graça. Eu disse: quem sou eu para disciplinar você? Ela chorava e eu chorava cá, ela chorava lá e eu chorava cá. Quem sou eu para disciplinar? Se o Pai do céu recebeu aquele filho pródigo fazendo uma festa, eu estou aqui para fazer uma festa, irmã, para comer esse carneiro assado, Glória a Deus. lá em Ilhéus, esse peixe vermelho. Eu estou aqui é para festejar, porque eu sei que é graça. Irmãos, eu escrevi hoje que Deus me deu pela sua graça, dizendo assim: aqueles que não são graciosos consigo mesmos, como serão graciosos com os outros? E para entender? Aqueles que não são graciosos nem consigo mesmos, como é que serão graciosos para com os outros? Irmãos, quem conhece a graça de Deus, perdoa. Amém? Amém. Aleluia. Quem conhece a graça de Deus é perdoado. Lá em Colossenses, Paulo diz assim: assim como Deus nos perdoou em Cristo, perdoai também uns aos outros. Glória a Deus. Olha a expressão: Deus nos perdoou em Cristo. Não pense que nós não fomos perdoados sem uma razão central. Nós só fomos perdoados em Cristo Jesus, por causa de Jesus. Irmãos, olha aí, uma das maiores dificuldades para alguns é aceitar o perdão de Deus. Uma das maiores dificuldades para alguns é se perdoar, ou perdoar-se a si mesmo, ou se perdoar a si mesmo. Sabia? Que Deus perdoa, mas ele fica ainda querendo
Sabe qual é a frase que me veio? Eu vou terminar agora. Sabe qual é a frase que me veio? O perdão é como uma ponte quebrada que não deixa a culpa passar para o lado de cá. Deu para entender? O perdão é como uma ponte quebrada que não deixa a culpa passar para o lado de cá. E se ela tentar voar, o poder do perdão já quebrou suas asas. Deu para entender, não? O perdão tem o poder de apagar a estrada que ficou para trás. O caminho é só para frente. Os humanos, e aqui eu termino. A graça é um escândalo para os méritos humanos. Os méritos humanos ficam escandalizados com a graça. Foi por isso que os judeus e os líderes fariseus, saduceus, perseguiram tanto Jesus, porque Jesus é cheio de graça, cheio de graça, cheio de graça, cheio de graça. Porque a graça é um escândalo para os méritos humanos. Você lembra daquela mulher adulta que eles trouxeram, se achando os caras? Não foi assim? Aí Jesus disse assim: quem não tem pecado, lança a primeira pedra. Eu estou encurtando a história para que cear. Quem não tem pecado, começa a apedrejar essa mulher. Sumiram todos, escandalizados, porque eles sabiam o que ela tinha feito. Eles ficaram escandalizados, além da consciência ardente, ficaram escandalizados com Jesus, porque a graça é um escândalo para os méritos humanos. Escute, quais os méritos humanos que aquela mulher tinha? Zero à esquerda. Mas Jesus é cheio de graça. Fique de pé. Jesus é cheio de graça. Jesus é a fonte da graça. Eu queria convidar a diaconisa de manhã. Jesus é a fonte da graça. E essa graça deu viabilidade para o seu sacrifício acontecer. Esta graça nos trouxe perdão. Marco Antônio canta: te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende tuas mãos para mim. Eu quero ser mais feliz.